vez. Vamos iniciar nossa aulinha de hoje. Boa noite, Magdiel. Eu gosto sempre de dar uma revisãozinha na base. É o que eu sempre digo, não se começa uma casa pelo teto, certo? Então aqui vamos dar estão todos vendo os slides, né? Me digam aí, por favor. Sim. Eu sim. Pronto. Beleza. Indo aqui, fundamentos da radiologia. Eu vou dar uma pincelada nele, tá? Para alguns vai ser uma revisão, para outros nem tanto, mas qualquer dúvida pode perguntar. Se eu não souber, eu não lembrar na hora, depois eu pesquiso e trago a resposta para vocês, certo? Relembrar é sempre preciso. Aqui temos número atômico é igual ao número de prótons, número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Essa parte teórica aqui, a gente vai usar muito em cálculo lá na frente, mas não nessa disciplina específica. Mas é bom vocês terem isso em mente, tá? Deixa eu só ver se eu consigo abrir a tela para eu me ver também, dando... Não, foi assim mesmo. Que essa colinha aqui vai ser muito necessária lá na frente, quando eu for da física, que eu vou passar umas contas que vocês vão precisar ter esse entendimento, certo? Número atômico é igual ao número de prótons. Número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Vamos segurando aí, tá? Qualquer dúvida pode abrir o microfone e me perguntar. Instabilidade nuclear. Vocês sabem o que é isso? Sem olhar aqui. Veja. Maior número de nêutrons que número de prótons possui um número atômico de 82, que é o número atômico do chumbo. 82 aqui a gente sempre vai associar ao chumbo. Oi, quem é? O áudio de André tá ruim. O meu áudio é a internet. Estão me ouvindo bem? Fica falhando. Eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem. Aldine. E aí, Aldine? Dê um ok se está me ouvindo bem. Né? Fica, tipo, eu te ouço, mas às vezes dá uma parada na voz e a sua imagem fica congelada. Então é a internet mesmo. Às vezes dá um tilt. Só decorem que o número 82 é o número atômico do chumbo. Se por acaso cair em alguma prova, tenham bastante atenção nessa simbologia dos elementos químicos. Por quê? Porque em prova, em concurso, raramente a gente vai botar chumbo. Vai colocar o elemento, certo? Para vocês irem se familiarizando com esse tipo de coisa. Tá? Eu mesmo gosto de botar, às vezes, nos slides eu coloco chumbo e coloco o elemento, certo? Para vocês irem entendendo que esse PB aqui é chumbo, ok? Estabilidade nuclear. Emissão de radiação. Tentativa de reduzir desproporção entre um número alto de nêutrons e um número de prótons. Ou seja, quando um elemento está instável, ele está com muita energia. Para adquirir a estabilidade, ele tem que liberar um pouco de energia, entendeu? Aí ele vai ficar estável, vai adquirir a estabilidade dele. Isso estou falando de elementos, tá? Na radiologia convencional, como a gente trata, a gente usa o quê? Raio-X. É o apertar e desligar de um botão para emitir uma onda eletromagnética. Aqui eu estou falando aqui de partículas. Ondas também vai entrar. Por quê? Entra mais alguém? Deixa eu ver. Kathleen, pronto. Voltando aqui, o que eu estava falando. Força de atração entre prótons e nêutrons, mais força centrífuga. Isso aqui é falando da energia de ligação. Aqui está o núcleo do átomo, certo?
E os elétrons não ficam nas órbitas, circulam lá no ele. Mas o que faz eles circularem? É essa energia, a força de atração, certo? Imagine o Sol. O Sol, vamos supor que ele seja um átomo, um núcleo. E os planetas não circulam ao redor dele? Ali está sendo exercida uma força de atração, certo? Camadas de energia de ligação. Cada átomo possui várias camadas de energia. Isso aqui vocês vão recordar lá das aulas de química do 2º grau. Cada elétron determina a camada de uma energia de ligação. Os orbitais mais próximos do núcleo têm uma energia de ligação maior. Deixa eu chegar aqui na imagem só para vocês terem uma noção. Aqui, núcleo. Aí tem a camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Quando acontece a interação de um fóton arrancar um elétron da camada K, o que é que acontece? Vocês estão lembrados quando acontece esse tipo de situação? Vem um fótonzinho, passa perto do núcleo e arranca um elétron de uma dessas camadas. Esse elétron ele vai saltar de uma camada para outra. No que ele salta, ele libera um fóton, que a gente sabe que fóton é esse, é um fótonzinho de raio-x, certo? Quando o elétron passa muito perto do núcleo, ele tem a chamada, libera o raio-x de frenagem. Não sei se vocês estão lembrados disso, que é um raio-x de alta energia. Quando ele arranca das camadas, como eu estou falando aqui, liberam um raio-x de baixa energia. Tá dando para captar aí? Aqui é aquela velha história que a gente já conhece, mas é sempre bom relembrar, descoberta de emissão de radiação. Aqui é emissão, lá em 1900 antigamente, certo? Com os estudos de Rutherford. Aqui a gente está se tratando de elementos radioativos. Nessa época não tinha o equipamento de raio-x, né, que é direto na energia. Aqui não, era elementos radioativos, emissores de radiação. Isso aqui é uma fonte beta. Conceitozinho básico de radiação. O que é radiação? Às vezes a gente está no local de trabalho, aí acontece muito comigo. Vocês têm periculosidade de 40%, certo? Nós. Aí o que é que acontece? Existe uma lei que, né, temos que ganhar um salário X, tudo por conta da periculosidade. Essa periculosidade é da radiação ionizante com a qual a gente trabalha, certo? Então, voltando aqui, a gente tem que entender o que é radiação. Aí vocês vão dizer, eu trabalho com radiação, mas um leigo não vai saber. Aí muitas vezes acontece a pessoa, mas o que é radiação? É onda de rádio? Tem que começar a diferenciar uma coisa da outra, certo? Aí tem um conceitozinho básico aqui. Espera, deixa eu fechar esse cabinho que eu sem querer aqui. Meu Deus. Vamos lá. Conceito. É a emissão e transmissão de energia através do espaço e da matéria, certo? Ou seja, se tratando de raio-x e radiação gama, são ondas eletromagnéticas. Mas existem também as partículas ou radiações corpusculares, que não são ondas eletromagnéticas, tá certo? Tem que aprender a diferenciar esse tipo de coisa. Aí vamos lá, partículas ou radiações corpusculares. Eita, quase que não sai. São originadas de desintegrações nucleares naturais, radioatividade natural, ou provocadas por meios artificiais, que são os radioisótopos, certo? Quando eu falo nisso, um elemento natural, sei lá, vamos supor aqui o césio, é um elemento natural. Ele está lá emitindo radiação. Estão entendendo? Só que ele vai passar a eternidade emitindo radiação?
Não, pessoal. Ele tem a meia vida dele, certo? A meia vida do Césio 137 é 30 anos. Quando ele chega a 30 anos, aquela energia inicial dele decai pela metade. Isso é um conceito de meia vida. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de coisa. É totalmente diferente da gente ligar um acelerador linear, ligar um equipamento de raio-x odontológico ou convencional. A gente aperta o botão, libera o feixe, solta o botão, cessa a energia, cessa a radiação, certo? Mas quando a gente fala de elementos radioativos, ele está lá, ó, liberando radiação o tempo inteiro. Não vai ser eterno, mas a meia-vida tem uns que são de minutos, tem outros que são de segundos, tem outros que são de anos, tem outros que são de décadas, milênios e por aí vai. Essas energias, essas partículas transmitem energia cinética, que é, quando eu falo em energia cinética, é a energia do movimento, certo? Continuando, alguns exemplos aqui. Exemplos de radiações corpusculares: alfa, beta e raios catódicos. A característica principal dela é porque elas possuem massa, tá? Partículas alfa, semelhante a um núcleo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Isso aqui é só uma revisãozinha basicona de física. Oriundos de decomposição de alguns elementos radioativos. Quando eu falo em decomposição, pronto. Aí eu tenho um elemento X, está lá. Aí ele vai perdendo energia, vai liberando. E quando ele perde essa energia, ele pode se transformar em um outro elemento, certo? E muitas vezes o elemento que ele se transforma tem uma energia maior do que o que era antes. É muito legal isso. Partícula beta é praticamente um elétron, certo? Raios alfa e raios beta. Partícula alfa, massa maior, intensidade de energia maior, mas o poder de penetração de uma partícula alfa é baixo, certo? É diferente de uma onda eletromagnética de raio-x, que passa e sai atravessando quase tudo. Já a alfa não, ela tem muita energia, mas ela anda pouco. Para ela causar um dano, você tem que ter um contato bem mais direto com ela. Agora vamos para as betas, né? Ela tem uma massa menor, uma intensidade energética menor, mas o poder de penetração dela é maior, tá? Tem que prestar atenção nessas coisinhas. Aqui tem um esqueminha mostrando o percorrer de cada uma delas, pronto. No tecido humano, tá? A alfa penetra até certo ponto. Aí lá vem a beta, ela é menorzinha, mas ela é mais penetrante. Aí quando chega no raio-x, ele atravessa praticamente tudo, dependendo da energia que ele tiver. E se for jogar ainda para gama, o poder de penetração ainda é maior. Eu vou dar uma adiantada nisso aqui, que o que eu queria falar basicamente era isso. Sim, tem uma outra coisa aqui. Deixa eu ver. Ondas eletromagnéticas é a consequência do movimento da energia através do espaço, com combinação de um campo elétrico e magnético. Não possui massa, ou seja, ondas eletromagnéticas. O exemplo clássico para a gente é aqui, ó, gama e X, tá certo? Ondas eletromagnéticas, fonte gama e X, tá? É a que eu quero que vocês tenham mais foco. Existem outras, mas o foco da gente aqui é a radiação gama e X, ok? Aqui tem um esqueminha da crista da onda.
outro falando do espectro eletromagnético. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu quero passar para vocês. E gama no momento não. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de rádio. Deixa eu ver. Aqui essa imagenzinha, ela é bem clássica. Mas ela está mostrando as áreas mais sensíveis à radiação, certo? Cérebro, fígado, intestino, tecidos moles, ossos, tá? Que cada tecido, cada órgão do corpo, ele é mais sensível ou menos sensível à radiação, certo? Por exemplo, gônadas. Por que a gente evita expor na região gonadal? Principalmente crianças, tá? Porque está na fase de crescimento, atividade celular altíssima, então a gente evita exposições em determinadas regiões, tá certo? E cada região ela tem uma sensibilidade para mais ou para menos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as técnicas que a gente utiliza na exposição, tá certo? Ah, eu trabalho com raio-x digital. Aí pronto, eu vou pegar lá e vou usar uma técnica alta, porque eu quero ter um parâmetro para poder trabalhar a imagem e deixar a imagem bem bonita. Tá, só que você não tem que ter muito cuidado com isso, tem que saber dosar, tá? Você não pode botar nem alta demais, nem baixa demais, porque vai dar uma subexposição. Então, mesmo sendo no sistema DR ou CR, se for muito baixa, a técnica que a gente utilizar, KV ou MAS, a imagem vai ficar toda granulada e vai ficar ruim. Então, você vai perder detalhes, nitidez, qualidades na imagem. Aí você tem que usar uma técnica adequada, mas também eu não posso empurrar o pé, certo? Botar uma técnica alta demais, porque você está expondo demais o paciente e também tem a radiação secundária, né, que vem para nós. Então temos que tomar bastante cuidado com isso, certo? Deixa eu voltar aqui. Radiofármaco é mais para a parte de medicina nuclear, mas dessa parte eu vou pular. Eu queria falar dessa introdução, já falei, certo? Deixa eu ir agora para odontologia, que é a parte que a gente vai começar a brincar agora, tá bom? Aqui um pouquinho de mim, tá? Algumas das minhas formações. Essa imagem aqui, vocês acham que é que tipo de imagem? Podem falar aí. É um raio-x convencional? É um raio-x de crânio PA ou AP? Vão pensando aí. Vamos cutucar essa imagem aqui. Podem falar. Bora, eu quero ouvir vozes. É um raio-x PA. É um raio-x do quê? PA. Tem certeza disso? Ele não tá de costa, não, mano. Não me parece. Aqui é uma panorâmica. Tá? Essa imagem não é um tórax, não é um raio-x do crânio PA, tá bom? Caraca, a panorâmica é isso. Agora... Pensava que era só defeituosa mesmo a boca. Vocês acham que é um adulto ou uma criança? Um adulto. Um adulto porque tem mais dente de leite. Tem certeza disso? Mostra a imagem, querido. Tá aqui. Tá não. Voltou. Voltou? Tá vendo? Voltou. Vejam. Aqui... Aí em cima, né? Eu tô passando aqui o mouse, tá vendo aqui, ó? A mandíbula, certo? Aí tá vendo que já tem os dentezinhos fora. Né? Mas tá em vendo cima que também. tem uns bichinhos aqui querendo nascer. Sim. É sugestivo que é uma criança, um adolescente, alguém que está na formação, entendeu? Aqui em cima, tá vendo?
esse aqui quer sair, esse. Então, Tá meio muito junto, né? Está em substituição dos dentes no popular de leite pelos permanentes, tá? Aí, esse tipo de coisinha, a gente tem que se ligar. Quando a gente faz exames, só um minutinho. Alguém vem aqui pegar, por favor? Espera aí, viu, pessoal? Que são falhas técnicas, tá? Mas acontece. Voltando aqui, cadê os dentinhos? Quando a gente vê uma imagem de raio-x, a gente tem que ter a noção, o entendimento do que é uma imagem de um adulto e de uma criança, certo? E do idoso também. Aí essas dicasinhas que eu estou passando aqui, ó, é sugestivo que é uma criança, tá? Já tem boa parte dos dentes, mas tem uns bichinhos aqui que tá querendo sair, tá bom? Aí vamos lá para o dente em si. Bora falar dos dentinhos. Vejam que sorriso lindo, dentes brancos e tal, né? Deve ter passado aquele produto que deixa tudo bem branquinho. O que seria um dente? É uma estrutura localizada na boca, que é o quê? Ela é dura ou mole? Hein? O dente é duro ou é mole, pô? É uma estrutura É duro, né? muito dura, mas tem uns que perde calcificação e fica... ele se quebra rápido, né? Dependendo da patologia que a pessoa tiver, alguma deficiência nutricional, ele enfraquece. Mas é para ser duro. Saliente, esbranquiçado, composto por a anatomia do dente é bem... não é muito simples não, tá? Mas a gente vai devagarzinho. É composto pela polpa, dentina, esmalte, que é originada na maxila e mandíbula. Lembrando que maxila é a parte superior, certo? Às vezes tem gente que confunde, chama maxila de mandíbula e mandíbula de maxila. Pelo amor de Deus, não faça isso. Voltando aqui. Ou a gente conhece na questão dos humanos, né, como a arcada dentada do ser humano e de muitos vertebrados. É usada para cortar, né, os incisivos, prender os molares e triturar, preparando-os para serem deglutidos. Um dente é identificado e descrito em função do tipo de dentição, a primária ou secundária. A primária é o quê? Vocês acham que é que tipo de dentição? Quando eu falo em dentição primária? Podem falar. Eu falei agorinha. Só que eu falei o nome popular. Mas quando eu falo na dentição primária, a gente está se referindo a... Dente de leite. Não, é os dentinhos de leite, certo? Até hoje eu queria entender porque é dente de leite, mas, enfim, é dentição primária. Cadê? E a permanente todo mundo já sabe. E muita gente também chega na permanente com 3 ou 4 dentes, né? Porque não cuida. Certo? E a gente vai entender a posição de cada dente na boca, tá? Porque tem um esqueminha aí para a gente entender a numeração de cada dente. Anatomia dental. O técnico ou tecnólogo em radiologia que deseja atuar em odonto precisa conhecer bem a anatomia dental, tá certo? Vou ajeitar aqui. A gente está muito focado só no raio-x convencional, urgência e emergência. Só que o mundo é bem maior do que isso, tá certo? Tem pessoas que trabalham só em odonto, tá? É bom, eu particularmente não acho você focar só em uma única área, mas se tiver a oportunidade de trabalhar naquela área, hoje em dia é agarrar o emprego que aparecer, correto? Então,
vocês são os fiscais. Por que eu estou falando isso? Tem um monte de clínica por aí que tem pessoas que não são formadas trabalhando em odonto, certo? Então, se você souber que a clínica tal tem alguém operando uma panorâmica, um equipamento de raio-x odontológico, e não é um técnico, ou não é o dentista da clínica, vocês têm que denunciar, tá bom? Por quê? Porque está ocupando uma vaga de um profissional que estudou. No caso, vocês, que têm o conhecimento, tá bom? É uma dica, porque se a gente não brigar por o nosso espaço, que está cada dia mais restrito, só a gente se prejudica, tá certo? Voltando aqui para a anatomia do dente. Por isso, antes de entrar direto na radiologia odontológica, vamos conhecer primeiro o resumo da anatomia dental. Nossa obrigação, como técnicos, tecnólogos, profissionais das técnicas radiológicas, é conhecer. Primeiro, planos de eixo. Todo mundo aqui sabe o que é um plano transversal, sagital, axial. Está aqui o bonequinho mostrando o plano de cada posição, certo? Plano coronal divide a estrutura, no caso aqui o corpo, em anterior e posterior. Plano sagital divide parte do direito para o esquerdo, interno e externo. E axial são esses cortes, que a gente usa muito em tomografia, certo? Dúvidas? Qualquer coisa, é só abrir o microfone e perguntar, tá? Que grupos dentais. Cada um dos dentes tem função diferente. Na mastigação, alguns são responsáveis por cortar os alimentos. Quais são os dentes que vocês acham que servem para cortar? Vocês gostam de filme de vampiro? Os caninos. Uns dilaceram, outros cortam e outros esmagam. Mas cada um tem uma função. E todos juntos trabalham para a quebra dos alimentos. Que a primeira quebra é na boca. Depois vai para o estômago, depois o intestino e por aí vai. Aí vamos lá. Onde é que eu estava? Uns são responsáveis por picar alimentos, outros por triturar, cada um na sua determinada função. Aí você perder um dente, você não vai conseguir mastigar direito, consequentemente o alimento não vai ter o bolo alimentar que a gente chama, né? Não vai estar quebrado da maneira correta. E se chega no intestino, no estômago, o alimento sem estar devidamente triturado, o que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece? Podem botar a cabecinha para pensar. Só vai demorar mais a digestão. Dificultar um pouco mais a digestão. Dificulta a digestão e a gente deixa de absorver nutrientes. Porque se chega tudo devidamente triturado, por que a gente não tem que mastigar bem os alimentos? Porque quanto melhor mastigado, né, vai ser melhor absorvido pelo organismo. Porque às vezes você está almoçando, engole o feijão e o feijão sai inteiro, né? Vocês já observaram isso, né? Informação interessante, né? Pois é, então assim, tudo tem uma função e às vezes a pressa, principalmente na alimentação, a gente sabe que vive num mundo estressante, principalmente antes da pandemia, né? Que é aquela coisa tudo elétrico, tudo para agora. E hoje está até freado. Infelizmente, com a pandemia, deu um freio na humanidade, certo? Então, assim, trazendo para a parte que eu estou falando agora de alimentação, mastigar bem é preciso, para poder absorver bem os alimentos e tirar o máximo daquele alimento para o nosso organismo.
Porque às vezes você bota um prato desse tamanho e pedreiro, engole. Mas não serviu para nada. Ou quase nada. Aí, ó, primeiro, incisivos, caninos, premolares e molares. Quem é incisivo? Quem são os incisivos? Incisivo de incisão, de corte, certo? São os bichinhos aqui da frente, os dentinhos de coelho que a gente tem aqui, tá? Depois, caninos, né? Que é para dilacerar, rasgar, pré-molares e molares, da mastigação em si, para esmagamento. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá dando para captar? Que eu não posso chegar em equipamentos de raio-x odontológico, nem posicionamento, nem nada, sem vocês entenderem da anatomia. Eu sei que vocês já viram a anatomia lá atrás, só que eu creio que não chegou na parte de dentes tão mastigadinha, certo? Então, revisar é sempre bom. Cadê aqui? Deixa eu voltar. Os nomes dos dentes permanentes a partir da linha média em direção posterior são para os dois semi-arcos: incisivo central, incisivo lateral, canino, popularmente chamado de presa. Primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Aqui, dente do siso ou do juízo. Deixa eu ver se tem um desenhozinho da boca, tá? Porque a gente tem a arcada dentária superior, a arcada dentária inferior. Aí a gente faz um X, aí tem o quadrante superior esquerdo, quadrante superior direito, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. 1, 2, 3, 4. Aí aqui, ó, a partir da linha mediana em direção posterior são para dois semiarcos, incisivo central, aqui, primeiro, incisivo lateral, o segundo eu estou botando dentro aqui na minha boca, mas minha mão tá limpa, tá? Ok? Certo? Depois, canino, depois do canino, pré-molar, primeiro e segundo, depois os molares lá atrás. Aí a primeira, semi-arcada. Segunda, do outro lado, a mesma coisa. Inferior, divide ao meio, para cá, para a direita, para a esquerda e para a direita. E... isso aqui, pronto. Diferentes dentições, né? Alguns animais possuem uma única dentição, que se perde, e se perder algum dente, esse dente não vai ser substituído naturalmente. Outros possuem várias dentições, e existem aqueles animais que, como nós humanos, possuem duas dentições. Nós temos a primeira dentição, né? Ou a de leite, e a segunda definitiva. Monofiodontes. Pode ser que caia a definição de monofiodontes na prova. Estou vendo aqui. Os animais que possuem uma única dentição são denominados de monofiodontes. Do grego, monos, único, mas fio, nascer. Odonto, dente. O único dente que nasce é aquele dente permanente. Como exemplos podemos citar baleia, tatu, bicho preguiça. É esse dentinho para a vida toda, entendeu? Perdeu, tchau. Olha o sorrisozinho da preguiça aqui, que bonitinho. Todinho eu. Aham. Tá.
Difiodontes. Nós, olha o sorrisinho do cachorro aqui e do gato. Como nós, os mamíferos domésticos, possuímos duas dentições, conhecidas como difiodontes, do grego di, dois, fio, nascer, odonto, dente. Não misturar quando eu perguntar, se eu perguntar, mono, misturar com dífio. Dífio, 2. Mono, já tá, a terminologia já diz que é 1, tá? Aí eu vou botar na prova um cachorrinho desse e vou perguntar que tipo de dentição ele tem. Brincadeira, não vou fazer isso não. E polifiodontes. Um exemplo clássico aqui, acho que todo mundo sabe, já deve ter ouvido falar, que... Olha aqui que sorriso bonito, né? Tubarãozinho. Ele tem várias fileiras de dentes, correto? Quando ele arranca o braço de alguém, geralmente fica... Ele perde um dente ou dois. Mas já tem uma fileirinha aqui atrás já para nascer e substituir o que caiu, tá certo? Crocodilo, a mesma coisa. Agora vamos para homodontia e heterodontia. Alguns animais possuem todos os dentes morfologicamente semelhantes e são denominados homodontes, do grego homos. Semelhante é aquela terminologia da grega que semelhante mais odonto, dente. E outros, como nós, temos dentes com formatos variados e são denominados de heterodontes. Ou seja, voltando aqui à imagem. O tubarão, olha os dentinhos dele. São diferentes ou é tudo quase praticamente igual? O que é que vocês acham? Pra mim é tudo igual. Os da frente parecem maiores, sei lá. Não, assim, mas a forma dele, a forma. É tudo igual. Triângulo aí. A forma é tudo igual. Crocodilo, crocodilo é cônico, né? Aquela mesmo padrão. Já a gente, humanos, temos incisivos, molares, premolares, tem formas de dentes diferentes, entendeu? Essa é que vocês têm que estar atentos. Homodontia, praticamente tudo igual. Heterodontia tem variações de formatos e funções para cada dente. Homodontos. Animais homodontos apresentam, portanto, todos os dentes da mesma forma, variando apenas pelo volume. Os dentes desses animais servem para apreender a presa e depois degluti-la. Exemplo disso, a maioria dos peixes, crocodilos, ofídeos e alguns mamíferos. Tipo, exemplo, observem golfinho e baleia cachalote. Deixa eu voltar aqui para o desenho da baleia, cadê? Tá vendo aqui o dentinho da bichinha? Praticamente tudo igual. Tubarão também. Agora, já nós, ó, os felinos também são diferentes. Cachorro, nós temos variações dentárias. Tá dando para diferenciar o que é quem, porque existe o trabalho que é pouco divulgado, mas nós podemos atuar na radiologia veterinária, tá? Que também é uma vertente. Então, o conhecimento que eu estou passando aqui, eu podia focar só na dentição humana, mas tem que ter algo a mais, porque quem for trabalhar no raio-x veterinário, tiver a oportunidade, vai ter que saber essas coisas, tá bom? Homodonto, como já havia falado, apresenta, portanto, todos os dentes da mesma forma, só variando o volume, tamanho, essas coisas. Heterodontos somos nós, o gato, o cachorro, e temos grupos dentários diferentes, caninos, incisivos, molares, pré-molares.
Dentições humanas, decídua ou de leite. Tentem, assim, esquecer essa palavrinha dente de leite. Assim, podem usar, entendeu? Dependendo, vai atender um paciente leigo, tudinho, que não sabe a terminologia correta, você usa o linguajar que a pessoa entenda. É, isso aí mesmo. Não adianta você entrar para uma pessoa leiga e chegar e falando aquela terminologia técnica, bem, sabe? Com um nível bem alto, que o paciente não vai entender nada. Então, aprendam a ter o conhecimento do termo técnico correto, mas também do popular, tá certo? E isso para a vida toda na radiologia. Um exemplo clássico é um raio-x de tórax, por exemplo. Aquela frasezinha que a gente sempre diz. Qual é? Quando a gente prepara o paciente, posiciona ele, manda ele fazer o quê? Digam, pelo amor de Deus, alguém, o que a gente pede para o paciente quando vai fazer um raio-x de tórax? Alguém me salve? O que a gente pede? Sim, quando posiciona ele, diga, encha, não sei o que, e... Fulano, por favor, vá ali, vista sapato e tire qualquer roupa e objetos de metal que você tiver no seu corpo. Também. Mas, assim, tórax, você posiciona a pessoa e manda inspire, ou... Inspire, desculpa aí. Inspire, solte. Na segunda expiração, prenda. Mas tem pacientes que não sabem nem o que é expirar. Então, você faz o quê? Enche o peito de ar e prenda a respiração. E eu ainda vou para o lado da pessoa e faço ela olhando para mim, certo? E diga. Aí eu digo, olha, eu faço a inspiração, mostro para ela como é que é, para ela fazer e mando fazer igual. Quando ela aprender a fazer do mesmo jeitinho, aí eu digo, pronto. Quando eu mandar, aí quando eu der o comando, agora, eu faço agora. Aí a pessoa vai e faz a inspiração correta. Porque a gente tem que ser claro com o paciente, tá bom? Ensinar ele tudo bem mastigadinho. Principalmente para os leigos, tá certo? E até para aqueles que acham que sabem tudo. Voltando aqui. Decídua ou permanente, ou de leite, que diga, perdão. Permanente ou secundária. Dentição decídua. Geralmente composta por 8 dentes incisivos, preste atenção na numeração, porque é diferente da permanente, tá? 8 dentes molares, totalizando 20 dentes. Essa dentição tem início com a interrupção dos incisivos na faixa de 6 a 9 meses de idade, terminando com a irrupção dos molares na faixa de 1 a 2 anos de idade. Aí começa a cair, ou ser substituída pelos dentes primários. Quer dizer, os decíduos começam a cair e vai vindo sendo substituído, né? Inicia-se com o incisivo de 6 a 8 anos, terminando com a substituição dos molares de 9 a 12 anos. Geralmente a criança com 12 anos já está com a arcada dentária permanente completa, né? Tem alguns casos que demora mais, outros demora menos. Eu, por exemplo, acho que com 16 anos eu ainda tinha dente primário. Entre a dentição primária, alguém entrou? Então mais um, foi? Vou voltar aqui. Entre a dentição primária, decídua, e secundária permanente, existe a mista, composta por dentes decíduos e permanentes. Claro, por quê? Os dentes de leite, ou a dentição primária, não vai cair tudo de uma vez só, né? E vai nascer tudo
ser substituído imediatamente. É aos poucos, vai cair num tal, fica mole, a gente fica passando o dente, senão amarra uma linha, empurra na porta, aquela resenha abre e arranca o dente, por aí vai. E vai sendo substituída gradativamente. Não é caldo de cana não, tá? São aos poucos. E não é porque a criança está na dentição primária, que não vai ter os cuidados, tá certo? É escovar os dentes, passar fio dental, tem que ter toda a higiene normal, para não prejudicar a saúde da pessoa. Tá dando para entender? Por favor, se manifestem, fale alguma coisa, porque aí eu volto e a gente mastiga mais ainda. Dente de leite ou primeira dentição. O nome de leite se deve à cor diferente esbranquiçada desses elementos. E o nome decídua é inspirado em certas plantas das florestas temperadas, as quais perdem suas folhas anualmente, no outono e no inverno, renovando-se na primavera e verão. Do latim, decido, que cai, ou caído, tá? Isso aqui é só uma historinha para a gente entender de onde é que veio o famoso dente de leite. Continuando aqui, a dentição decídua completa possui 20 dentes. Decorem essa numeração, tá bom? Decídua, 20 dentes, sendo 10 em cada arcada. Quando eu falo arcada, é a parte superior ou inferior completa. Arcada dentária superior, arcada dentária inferior. E, portanto, 5 dentes em cada M arcada. Ou seja, quando eu falo M arcada, pronto, tem uma arcada completa superior, M é só a metade, certo? Trazendo para a radiologia de tórax, quando o médico pede um M-tórax, você não vai fazer o raio-x do tórax inteiro. Ele vai dizer lá na requisição, quero o M-tórax direito ou o M-tórax esquerdo. Então, você vai colimar e vai fazer só aquela parte que está sendo solicitada, tá bom? Voltando aqui para os bichinhos. Decídua, 20 dentes, cada arcada 10, cada lado 5. Aí tem uma figurinha que logo eu vou mostrar os arcos dentários decíduo, superior e inferior. Deixa eu ver aqui. A figura abaixo mostra isso que eu já falei. Repare que nesta dentição não existe terceiros molares e pré-molares. Também preste atenção nisso, tá? Tem dentes que são exclusivos da dentição permanente. Deixa eu chegar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Arcada superior, arcada inferior. Aqui uma vista lateral, tá? Esses dentinhos aqui, que estão verdinhos, eles são o quê? O que é que vocês acham que são esses dentes? Que vocês vão ver muito isso em raio-x, tá? Falem aí na imagem. Que tipo de dentes são aqueles que ainda estão lá? Eu falei, faz mais ou menos uns 5 minutos disso. Podem falar, minha gente, não tenham medo, não. Leiliane, que chegou agora, 2 horas depois, vamos lá. Olhem bem para a imagem e visualizem. Tá até aqui a dica, viu? Criança de 2 a 5 anos. Se é uma criança, a dentição é a primeira dentição, a dentição de leite, certo? Aí aqui
são os dentes que ainda vão nascer. São os dentes permanentes, que a gente visualiza no raio-x, tá bom? Pronto, agora vamos para os permanentes, tá? Diferente da decídua, não são 20 dentes. Geralmente composta por 8 dentes incisivos, vão prestando atenção na quantidade de cada um, para não se confundirem na hora da prova, porque isso aqui são questões que possivelmente vão cair em prova, viu? 8 dentes incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 dentes molares, totalizando 32 dentes no indivíduo adulto, ou dentição permanente, tá certo? Essa dentição tem início com a irrupção dos incisivos na faixa dos 7 aos 9 anos. Ou seja, aquela coisa que eu falei lá atrás. O indivíduo não perde todos os dentes de uma vez só, não. É aos poucos. Começando geralmente pelos incisivos, tá? Nessa faixa etária. Terminando com a erupção dos segundos pré-molares e molares na faixa dos 11 a 12 anos de idade. Lembrando que isso, toda regra tem exceção. Pode ser que tenha pessoas que tenham essa dentição completa mais tarde. Os terceiros molares estão desaparecendo das arcadas. Vocês, quando eu falo aqui em terceiros molares, são aqueles dentes lá de trás. Alguém aqui já fez a retirada dos dentes cisos lá atrás? Eu já tirei os 2 superiores e os 2 inferiores. Eu já tirei os meus também, já. Aquilo incomoda, que é uma beleza, porque eles estão, com a evolução humana, eles estão perdendo a função deles. Muitos deles, pronto, os dentes nascem nessa posição. E geralmente esses terceiros, eles estão assim. O meu raio-x era assim. Aí ficava pressionando o dente que estava anterior. E como ele está nessa posição, não tinha função nenhuma. Então, tem que fazer a extração, certo? No caso dos terceiros molares, tá? Não confundir com o segundo nem com o primeiro. Porque memorizar essas coisas aqui. Porque eu posso pedir isso em questão de prova. Os terceiros molares têm função atualmente, alguma coisa do tipo, certo? Geralmente as pessoas fazem extrações deles. Então, eles estão desaparecendo das arcadas. A sua erupção, ou seu nascimento, depende do espaço, podendo ocorrer até os 20 anos de idade. Aquela coisa lá atrás. 12 anos de idade, a dentição, teoricamente, está completa, mas em se tratando desses terceiros molares, até os 20 anos eles podem nascer, certo? Agora, quando eu falo que eles podem nascer ou ter a irrupção deles, não significa que eles vão estar na posição correta. Portanto, quando eles estão querendo nascer e estiver na posição errada, vai pressionar o dente que tiver anterior. Aí vai doer, vai ser aquela coisa que só quem passou por isso sabe como é ruim. E eu passei por isso, foi 2 cirurgias. Na troca da dentição decídua ou primária para permanente ou secundária, os primeiros molares decíduos são trocados pelos... Deixa eu perder aqui. São trocados pelos segundos pré-molares permanentes. Podem ocorrer nas 2 dentições ou mais, denominado extranumerário, tá? Ou seja, quando o dente é extranumerário, uma coisa é um dente a mais.
que não é para estar ali. Dentição permanente. Observe, tá tudo aqui bonitinho. Já não tem mais aquelas imagens dos dentes aqui embutido na mandíbula nem na maxila. Aqui já está tudo formado, certo? Arcada superior, arcada inferior. Quando a gente divide cada arcada dessa ao meio, nós temos uma hemiarcada. Ok? Deixa eu ver aqui mais umas coisinhas. Face do dente. O dente tem várias faces. Olhem bem para a imagem. Face mesial. Por que mesial? Ela está próxima à linha média, ao plano médio sagital, tá? Face distal é a face mais distante da linha média. Linha cervical, essa linha, o dente está sendo visto de frente e ela está dividindo ele ao meio, vamos supor. Face vestibular, é a vista frontal dele toda. Face oclusal, aqui é a face de baixo, né, que a gente trinca os dentes ou fecha a boca. Face palatina, ou seja, é a parte posterior do dente, voltado para o palato. Essas são as faces, né? E tem aqui a interproximal também, que é aqui entre um dente e outro, tá? É a aproximação de um dente com o outro. Ou seja, se tratando de anatomia do dente, você tem que saber muita coisa para trabalhar em odonto, tá ok? Eu posso colocar uma imagem dessa, só com as setinhas, e vocês vão preenchendo quem é quem, tá? Só uma dica para coisas que eu posso pedir em prova. Composição do dente. O dente é composto por 4 partes distintas: esmalte, cemento, dentina, cavidade pulpar. Esmalte é a parte que recobre o dente na parte coronária. É a imagem mais radiopaca do dente. Quando tem um raio-x odontológico, a gente vê o dente todinho, mas tem uma parte que é bem mais radiopaca do que o resto, certo? Essa parte é o esmalte, que ele é mais forte, mais denso. Cemento é a parte que recobre o dente na sua parte radicular, ou seja, na parte da raiz. Essa partezinha aqui todinha, um amarelozinho mais claro. Dentina é a parte que fica abaixo do esmalte. Aqui, ó. Certo? O esmalte é essa parte mais radiopaca. Superior, a dentina está aqui, mais amarelinha, tá? Cavidade pulpar, localizada mais internamente, onde estão localizados os nervos, artérias e veias. Não é porque é dente você acha que é só osso? Não. Tem artéria, tem veia, tá certo? Tá dando para entender, pessoal? Se manifestem e falem alguma coisa, porque qualquer dúvida eu vou voltando, mas estão vendo que o dente é uma coisa bem complexa, não é simplesmente um sorriso bonito. Entendeu? Divisões do dente. Anatomicamente, o dente pode ser dividido basicamente em 3 regiões: coroa, colo e raiz. Coroa, colo, raiz, tá? Bem facinho. Não dá para se confundir com isso, não, certo? Coroa projetada a partir da gengiva, ou seja, a parte exposta. Colo localizada entre a coroa e a raiz. Essa partezinha da gengiva que fica mais, vamos supor, sensível. Quando a gengiva está um pouco
afastada. Vocês já perceberam quando estão escovando os dentes, ou quando a gente cutuca mesmo, que é uma parte mais sensível, quando a gente bate nela, dói. É muito sensível. Essa interface entre a coroa e a raiz, que é o colo. A raiz é a faixa no alvéolo por uma membrana denominada membrana periodontal. A quantidade de raiz varia de função do tipo do dente. Ou seja, esse dente aqui, pelo formato dele, vocês acham que é que dente? Olha o desenhozinho dele. É um incisivo? É um canino? Ou é um molar, pré-molar? O que é que vocês acham? Valendo 1/10 na prova. Jesus. Ora, podem falar, tenho medo não. Valendo 1/10 na prova, minha gente. É o molar isso aí? Não. Olha o desenho, olha a forma dele. Entendeu? Pontudinho, certo? Lembra que você... É quem? É um canino? Isso. Canino, para dilacerar. O que a gente presta, quando fala em canino, a gente lembra logo de animal, né? Aqueles dentes pontudos e tal. Mas no ser humano não é tanto, né? É só o faz de conta. Menos nos vampiros, mas isso aí é outra história. Voltando aqui. Raiz. Os incisivos geralmente possuem uma raiz. Incisivos, caninos também. Os caninos apresentam uma ou duas raízes. Podem apresentar. Podem. Mas não é via de regra. Pré-molares podem apresentar duas raízes. Aquela formazinha dos dentes, a que a gente vê embaixo. Às vezes tem duas raízes, às vezes tem 3, que na hora que vai ter uma extração, parece que vai arrancar a mandíbula da pessoa fora, porque são muito profundas as raízes dele. Os primeiros e segundos molares inferiores possuem 3 raízes, 2 mesiais e uma distal. Os molares superiores possuem 3 raízes, sendo 2 vestibulares e uma palatina. Quando tiver essas terminologias, mesial, distal, vestibular, palatina, aí já sabe que vocês vão ter que entender aqui, ó, as faces do dente, tá certo? Por quê? Essas terminologias todas. Porque na hora de fazer um exame, uma tomada radiográfica, dependendo do equipamento que você quiser, o dentista vai pedir, eu quero elemento tal, face mesial, face lateral, enfim. E você vai ter que entender isso aqui tudinho, para poder posicionar corretamente o filme e fazer a exposição. Tá certo? Aqui os terceiros molares podem apresentar 3 raízes fusionadas, ou seja, fundidas. Pontos anatômicos. Asa do nariz. Essas bordinhas aqui. Comissura labial. O número 2 aqui, ó. Certo? Acântio. É o número 3. Bem aqui acima da boca, entre o nariz e a boca. Tem um pontinho anatômico aqui chamado de acântio. E borda lateral da órbita, ou seja, a órbita aqui está aqui no cantinho, a borda lateral. Esses marcos servem também para posicionamento, raio-x de crânio, face. Outros pontos anatômicos. Primeiro, de novo, asa do nariz, está tudo enumeradinho aqui, dá para vocês irem memorizando isso. Comissura labial,
tá? Na vista lateral, acântio, borda lateral da órbita e o trago. É aqui essa porçãozinha aqui da orelha, que tem uma cartilagemzinha mais dura, vocês podem cutucar a orelha, vocês vão sentir, tá? Aí é o trago. Principais linhas da face. Linha de Kepler, linha que vai do trago à asa do nariz. Linha trago, comissura labial, linha que vai do trago à comissura labial. Linha infraorbital, órbito meatal, é a incisura que vai da borda inferior de uma das órbitas até o teto do poro acústico externo do mesmo lado. Tá aqui o desenhozinho tudo bonitinho, tá certo? Linha de Kepler, linha do trago, incisura labial, linha infraorbital. Todos essas linhas de posicionamento é para exame de face. Aqui vamos, ó. Isso daqui é um raio-x, um equipamento de raio-x odontológico, tá certo? Observe, aqui tá o cabeçote dele. Tem a ampola. Aqui está o cone, para focalizar, tá? Obedece os mesmos princípios de composição dos aparelhos utilizados em radiologia médica. O que difere aqui é a potência dele, tá? É um equipamento menor com a amperagem menor. Você vai fazer imagem de dentes. Então, não precisa ser uma coisa com alto poder de penetração, tá certo? Tem na faixa de 70 kV, 80, por aí. Pequenos de pouca potência que podem ser móveis ou fixos na parede. Tem uns que tem umas rodinhas, você transporta ele para um lado para o outro. Mas em boa parte das clínicas ele é fixo na parede, só tem um braço articulado. Geralmente fica ao lado da cadeira do dentista, onde ele pode puxar e posicionar para fazer a tomada radiográfica de interesse. Filmes radiográficos para radiologia odontológica. São filmes bem pequenininhos, está vendo aqui na imagem? Utilizados em radiologia odontológica podem ser divididos basicamente em dois grupos: intrabucais, dentro da boca, e extrabucais. Ok? Essa imagem aqui você está conseguindo ver. 1, 2. Tem a imagem de 3 dentes e a metade de mais um. Filmes radiográficos intrabucais, tá? Também denominado de filme intraoral. Quando eu falo de oral, é a boca. É utilizado para radiografias em que o filme é colocado dentro da boca do paciente. É um tipo de filme radiográfico para a exposição direta dos raios-x, ou seja, não são usados em conjunto com ecrãs ou intensificadores. Eles apresentam embalagens individuais, podendo ser simples, os mais utilizados, né? Com apenas uma película ou um filme. Na embalagem, ou duplos, com 2 películas ou 2 filmezinhos, para a realização de incidências com a cópia para arquivo. Ou seja, a pessoa faz a exposição desse aqui, que tem 2 películas, uma vai para o paciente e a outra fica para ser arquivada, tá certo? Aqui temos alguns tamanhos de filmes. Os mais comuns: 22 por 35 milímetros, 31 por 41 milímetros e 57 por 76 milímetros, tá? Isso aqui são coisas pequenas. É só fazer a conversão para centímetros que vocês vão ver quanto é que vai dar. Vai dar mais ou menos 2,2 centímetros por 3,5. Tamanhos e utilização dos filmes radiográficos intrabucais. 22 por 35. Denominado número 1. Geralmente utilizado para radiografia periapical e também interproximal em pacientes
pediátrico, ou seja, eu estou me referindo ao que, pessoal? A crianças, tá? (31 por 41), ou seja, número 2, utilizados para periapical e interproximal. E o 57 por 76, utilizado para radiografia oclusal. Aqui é um outro tipo de exame, outro tipo de posicionamento, tá? É um filme maior. E o que seria essa imagem aqui, pessoal? Vamos lá, valendo meio décimo. Vocês sabem que na radiologia convencional... Já estou com as costas doendo aqui. Nós trabalhamos com processamento químico, não é isso? Da mesma forma, acontece com os filmes odontológicos, tá? Isso daqui, o que é que vocês acham que é? Falem. Magdiel, diga aí alguma coisa. Essa imagem é com duas mãozinhas lá dentro. Não é a parte de revelação do filmezinho pequeno? Isso aí é a câmara escura. Tá? Lá dentro tem os potinhos com fixador, revelador, a água, e a pessoa vai manuseando ali os filmes ali dentro para obter a imagem. São utilizados em incidências em que o filme radiográfico fica posicionado fora da boca. Aqui são os extrabucais. Com radiografia de perfil de crânio, cefalometria, a cefalométrica, né? E outras. Esses filmes radiográficos são geralmente usados em associações com ecrãs e intensificadores de imagem, tá? Para poder... O ecrã, ele vai filtrar a radiação secundária e intensificar, né, aumentar a energia daquele feixe útil de raio-x. Aqui as caixinhas de filme, tá? Essas caixinhas são para o sistema convencional, que eu estou me referindo, tá certo? Aqui, quando eu falo um exame de face, mentonaso, frontonaso, 18 por fim de 4, ou 24 por 30, ou 12 por 30 ou 15 por 30. Geralmente, eu já só trabalhei com esses dois aqui, ó. 18 por 24 e 24 por 30, certo? Pessoal, alguma dúvida? Querem que eu mastigue mais alguma coisa? Podem falar, tá certo? Porque, assim, como vocês estão vendo, odontologia não é uma coisa muito simples, tá? Antes de entrar em posicionamento, alguma coisa, a gente tem que entender a base. Um pouquinho da física, principalmente a anatomia de dente, a posição de cada um, a função de cada um, tá certo? Porque quando for fazer a solicitação do exame, a pessoa tem que saber. O médico, na próxima aula amanhã, eu vou aprofundar mais o assunto. Aí ele vai pedir, eu quero o exame do elemento tal. Ele não vai dizer do incisivo, do canino, do molar, do pré-molar, não, tá? Tem uma outra terminologia para solicitar os exames, tá certo? Mas aí a gente vai vendo com calma, tá bom? Deixa eu só anotar o nome aqui dos presentes. Magdiel. Deixa eu ver mais. Aldine. Mário é quem mesmo? Nayara. Nayara. Ana Lúcia, já botei. Kathleen. Eita, nome difícil de escrever, Kathleen. Vanessa, acho que é assim. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocou meu nome, professor? Já botei.
Janine Tá Silva. bom. Jaine. 678. Jaine, que diga. Isso. Eu pensei que tinha mais. Enfim. Jaine, Magdiel, Odine, Nayara, Catarina, Vanessa, Nina, que não é Nina, é Fabiana, Ana Lúcia. Pronto. Pessoal, eu vou botar os slides no portal e também vou colocar no grupo do WhatsApp, tá certo? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar pelo WhatsApp mesmo. A maioria aqui tem meu PV, pode perguntar. Eu posso não responder na hora, mas depois eu respondo, tá certo? Alguma dúvida, querem perguntar mais alguma coisa, podem falar. A hora é essa. Menos questão de prova, tá? Que eu não vou dizer. E aí? Esse material você coloca amanhã no do WhatsApp? Coloco. Se der, eu ainda coloco hoje, tá? Mas vou E ver aqui. amanhã eu peço para imprimir e já pego para dar uma olhadinha melhor. Pronto, beleza.